Eu vou começar te mostrando aqui a panelaço no Rio de Janeiro. Aqui, ó, Copacabana. Tem mais, outros locais do Rio de Janeiro. Agora é Niterói. Não, é Rio ainda. Agora Recife. Então já vou mostrando mais. E a coisa não estava boa para o Bolsonaro. Por quê? Porque já logo no começo da entrevista, eu vou te mostrar aqui, a maioria das menções dos bolsonaristas, enquanto alguns escutavam ainda panelas, e alguns mencionam o panelaço, eram menções negativas à Globo. Você vê, eu falei isso aqui no vídeo anterior, que tinha análise de redes sociais, algumas pessoas falaram, não foi bem assim, porque estão aí derrotistas, achavam que esperavam mais aí do Bonner e da Renata, mas quando você vai ver o bolsonarismo, eles esperavam mais do Bolsonaro. Muito mais eles esperavam do Bolsonaro. Então, por mais que parte da esquerda tenha medo, porque o Bolsonaro conseguiu disseminar ali fake news, às vezes por 1 minuto sem ser interrompido, os bolsonaristas também têm medo lá do lado deles sobre como as pessoas viram a entrevista. Quem quiser pausa aí pra ver, mas eu não tô mais aguentando, vou dar um murro no Bonner. Aí tem gente falando, Deus abençoe o presidente, tem gente falando, não tô aguentando a cara de nojo dele, o Bonner tá de má fé. Aí isso era ainda o comecinho. Aí tem mais gente aqui, ó. Você vê os comentários aqui todos, só tem um aqui otimista, o resto tá caindo, que é o que fala, ele tá caindo na armadilha do Bolsonaro, outro, ó, ele tá provocando o presidente, outro tá de má fé, Deus é mais. Aí uma aqui tá tendo panelaço em Niterói. Isso foi logo no comecinho, ó, isso foi às 8h40, tinha 10 minutos de panelaço. Depois parou o panelaço que as pessoas estavam escutando. Aí, ó, pessoal, essa Globo não tem perguntas, ó, quem quiser pausa aí pra ler. Aí tem um cara que fala que não aguento mais assistir, vou dar um soco na cara, misericórdia, que imundice, doida pra acabar logo. Eu falo, isso é comentário de gente que tá otimista, que tá achando que o Bolsonaro tá indo bem? Quem acha, quando você tá vendo um jogo e o seu time tá indo bem, você fala, pô, que continue mais esse jogo, que a gente vai golear aqui. Quando o time tá indo mal, você fala, putz, tá ruim, você critica o adversário, o time, fala, tomara que acabe logo. Se na quinta-feira começar a entrevista, o Lula começasse a sair bem, a falar bem e tudo mais, conseguir falar 1 minuto e meio sem ser interrompido, como o Bolsonaro conseguia falar, duvido que consiga. Vou interromper o Lula 100 vezes mais e aí a gente faz uma comparação aqui depois. Mas enfim, se o Lula consegue falar isso, você provavelmente que vai votar no Lula vai pensar, pô, tomara que essa entrevista dure um tempão. Oh, nossa, tem que ficar um tempão. No caso, só o Bolsonaro gostou da entrevista e falou lá no final, queria que durasse 4 horas, porque ele esperava realmente uma trocação, uma pancadaria muito maior do que foi. Ele não esperava ter tempo para discursar tanto, aí depois que ele mentia muito falavam, vamos mudar de assunto. Foi interrompido algumas vezes, mas pouco perto do que ele esperava. Já os bolsonaristas, você tá vendo que o clima não é dos melhores. Eu vou mostrar mais coisa aqui, aí você vai ver, ó. Você vê que todos esses comentários não tem nenhum positivo ao Bolsonaro, é só xingamento à Globo. Há um cara aqui, quem não respeitou foi a esquerda, maluco, eles são malucos. Aí você vê aqui, é só essa Renata idiota, não sei o quê. Não tem, você não vê esse otimismo que algumas pessoas acham que os bolsonaristas tiveram nas redes. E as análises mostram isso. A coisa foi ruim pro Bolsonaro, só que vai seguindo. Conforme vai seguindo a entrevista, vai piorando. Só que antes eu vou te mostrar panelaço em outras cidades. Ó, Rio Vermelho, Salvador. Agora Aracaju. Tudo bem, já eu mostro mais. E enquanto isso, tem uma coisa, ó, já passaram aí, passou a manhã inteira, tudo mais, e você não viu o gabinete do ódio tentar alguma coisa para... Geralmente, quando o Bolsonaro tem uma derrota muito grande, eles tentam criar um factoide, alguma coisa para se reorganizarem, porque quando a base bolsonarista se desmobiliza, isso é ruim, porque a base bolsonarista, quando eles estão bem mobilizados, eles conseguem muitas vezes furar a bolha e levar as mentiras deles para as pessoas despolitizadas. E hoje de manhã a base bolsonarista está extremamente desmobilizada, eles estão desanimados desde ontem à noite. Então alguns foram lá, principalmente esse pessoal,
os deputados que estão em campanha. Aí você viu lá, eu mostrei aqui no vídeo passado, a Carla Zambelli pegou um trecho do Bolsonaro em que ele fala, olha, você está me incentivando a ser ditador. E ela falou que o Bolsonaro lacrou com essa resposta. Quer dizer, olha o trecho que eles pegam. Eles não conseguiram trechos do Bolsonaro falando alguma coisa. A maioria do que ele falou é mais do mesmo. Os ataques que ele fez às urnas, alguns foram desmentidos, outros não. Não mudam absolutamente nada, não viram um voto sequer para ele. A defesa que ele fez dele mesmo na pandemia foi desmentido, tirou... Olha, milhões de brasileiros, muita gente de esquerda não sabe, milhões de brasileiros não conheciam o lado do Bolsonaro que debochou da pandemia. Não conheciam. Mas, Thiago, como não? Todo mundo viveu aquele inferno e tudo mais. Só que você tá aqui assistindo o Plantão Brasil, você é uma pessoa politizada. Só de você estar aqui assistindo 8 minutos desse vídeo, você já é mais politizado que 99% da população, porque você se interessa mais do que 99% da população. A maioria não se interessa. Muita gente não assiste jornal nunca. Quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Eu conheço pessoas que se eu falar de política 2 minutos, eles ficam assim, eles não entendem nada, absolutamente não assistem nada e se isolam. E não é assim um ou outro, são milhões de brasileiros que conforme as coisas vão piorando, eles vão se isolando mais da política, porque muita gente fala, é só notícia ruim, só acontece coisa ruim, não sei o que, as pessoas vão se isolando. E não tem aquilo que tinha quando o antipetismo começou a ser criado com muito mais velocidade ali antes do golpe contra Dilma, que era toda a grande mídia falando sempre sobre o mesmo assunto, que era petrolão, 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 Lula bandido, aquilo era falado. Não tem isso, então não cria uma sensação nas pessoas de que elas têm que saber daquilo. Que tem um termo em inglês que chama FOMO, Fear of Missing Out, que é quando tá todo mundo falando de um assunto e você fica até com aquele medo de falar, caramba, eu vou perder o que as pessoas estão falando sobre isso, eu também tenho que me inteirar. Isso não é criado, não foi criado durante o governo Bolsonaro com quase nenhum assunto. Então muita gente não sabia disso. Muita gente viu o Bolsonaro imitando gente e tudo mais, agora, não sabia disso antes. Agora eu vou te mostrar depois o que começou a acontecer com os bolsonaristas, porque eles foram cada vez mais pessimistas. Olha aqui, já tinha passado mais um tempinho da entrevista, aí você fala, olha, faz mais ética, aí tem gente falando, Covid desgraçado, o pessoal já estava xingando os assuntos, aí tem gente falando que com o Lula vai ser top, vão carregar o Lula no colo. Aí tem gente, o Bolsonaro tem que manter a calma, eles acham realmente que a Globo é petista. Aí, acho que deveria ter um ponto pro presidente. A pessoa que fala que tinha que ter um ponto eletrônico no ídolo dela que tá tendo entrevista, é alguém que acha que ele está tendo uma boa performance? Vamos fazer pensamento positivo para ele acalmar. Não estavam gostando. Aí você vê aqui o pessoal, esgoto de TV, Bonner tentando intimidar. Aí, quem quiser pausa aí para ler. Aí outro, vamos ter que trabalhar muito para reeleger o presidente. Isso na entrevista são ataques. Que nojo. Aí você vê que não é gente que tá assim otimista, e vai piorando. Aí quando acaba a entrevista, você não vê elogios ao Bolsonaro, você vê, tava acabando aqui, 9h14, acabou um pouquinho depois, tinha acabado de acabar, aí você vê que esse pessoal tá mais atacando. William Bonner falando, nunca vi tanto lixo na minha vida, não deixaram o presidente falar. Aí você vê outra, deu nojo esses supostos repórteres. Aí um fala, o presidente se saiu bem, foi atacado. Aí o outro tomou uma surra, era melhor não ter ido. Aí o outro, o presidente foi fraco nas respostas, o presidente gaguejou demais. Aí gente xingando o Bonner, falando que eles foram abusados porque perderam em 2018. Aí você vai ver que a coisa não tomou uma surra. Não tinha otimismo, você vê um ou outro ali falando uma coisa, mas é ataques ao Bonner e críticas ao Bolsonaro, porque eles esperavam mais. A base bolsonarista esperava o Bolsonaro agressivo, não perdendo o controle, que isso ninguém gosta, só parte menor da base dele que gosta, mas esperava o Bolsonaro bem incisivo contra o Bonner, aquele Bolsonaro que eles são acostumados a ver. Porém, não foi isso que eles viram. Ele ser desmentido 2, 3, 4 vezes é péssimo para alguém que tem fama de mentiroso compulsivo. Agora, vamos ver os próximos passos e o que vai fazer o Gabinete do Ódio para tentar remobilizar essa base que está extremamente desanimada. Agora é a hora que nós, a esquerda, temos que crescer nas redes sociais, porque agora é a hora que a gente tem que conquistar as pessoas que ainda estão despolitizadas, tanto os que falam que vão votar branco, nulo, quanto aqueles que mudaram de voto para o Bolsonaro nas últimas semanas por conta de algumas fake news e que estão sendo enganados. Agora é hora de trazer esse pessoal de volta. Falou!